Você já sentiu que algo em você está sufocado? Como se existisse uma força interior pronta para florescer, mas constantemente abafada por urgências externas? Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tanto pelos outros, ainda sente um vazio no peito, como se faltasse a si mesmo? Carl Jung dizia que há em cada pessoa um órgão psíquico, uma dimensão interior que só amadurece quando recebe cuidado, silêncio e escuta. Não é possível colher luz interior enquanto se ignora o próprio jardim emocional. É como tentar acender uma lâmpada cuja fiação nunca foi instalada. Neste vídeo, vamos adentrar uma jornada de reencontro. Jung nos ensina que priorizar-se não é egoísmo, é o gesto radical de integrar a sombra, aquela parte esquecida, reprimida, calada, e ao fazê-lo, liberar uma energia psíquica imensa, há muito aprisionada. É isso que abre caminho para a verdadeira cura emocional. Não mais lutar para agradar, nem buscar um espelho que nos devolva amor, mas tornar-se o espelho, tornar-se casa. Freud também alertava sobre os perigos das pulsões recalcadas, esses desejos e afetos que, quando ignorados, voltam de forma destrutiva. Da mesma forma, quando negligenciamos a nós mesmos, bloqueamos o fluxo da nossa vitalidade emocional. Começamos a murchar por dentro, mesmo que por fora estejamos cumprindo todos os deveres. Este vídeo é um convite para parar, respirar e permitir que algo dentro de você se lembre do que é ser prioridade em sua própria alma. Aqui não falaremos de fórmulas mágicas, falaremos de realidades internas, memórias esquecidas, ciclos de exaustão, sombras não acolhidas e da cura possível que começa quando você se escuta de verdade. Imagine por um momento como seria a sua vida se você se tratasse com o mesmo cuidado que oferece a quem você ama. Imagine o alívio de deixar cair os pesos que não são seus e voltar-se gentilmente para dentro. Esse é o caminho que vamos percorrer. Se você sente que chegou a hora de se priorizar sem culpa e permitir que sua cura emocional flua sem barreiras, este vídeo foi feito para você. Respire fundo, silencie um instante e venha comigo até o fim, porque algo dentro de você está pronto para florescer. Há uma dor silenciosa que habita muitos corações sensíveis, o impulso quase automático de cuidar de todos, mesmo quando a alma já está exausta. Você conhece essa sensação de colocar as necessidades dos outros à frente das suas, não por heroísmo, mas por um tipo de fidelidade antiga e inconsciente, como se sua existência só tivesse valor ao servir. Jung diria que essa é uma armadilha da persona, o papel que aprendemos a representar no mundo para sermos aceitos. A pessoa boazinha, disponível, compreensiva, mas que, aos poucos, vai desaparecendo de si. Tudo começa com um gatilho quase invisível, o desejo de fazer tudo pelos outros. E logo vem a consequência insidiosa, a desvalorização do self. Quando nos sobrecarregamos para manter os outros bem, sem cuidar de nós mesmos, acabamos nos desconectando da nossa essência, como um instrumento afinado apenas para tocar a música do outro, mas que já não sabe emitir seu próprio som. Imagine um vaso de barro. Ele é bonito, firme, mas só pode cumprir sua função se tiver água dentro. A água é o seu autocuidado. Sem ela, você apenas carrega peso e vazios. E o mais cruel é que esse vazio não aparece de imediato. Ele se insinua aos poucos, na irritação contida, no cansaço sem explicação, na tristeza que parece não ter nome. A cura começa quando você reconhece que se preocupar com os outros não pode ser uma fuga do cuidado que você deve a si mesmo. Ao perceber esse padrão, você não precisa se punir. Precisa apenas pausar, sentir e começar a se colocar na equação da sua própria vida. Pergunte-se: quem sou eu quando não estou sendo útil? O que eu sinto quando ninguém precisa de mim? Se essas perguntas trazem desconforto, é porque há partes suas esperando por atenção.
partes suas que também querem existir, não apenas servir. Em muitos caminhos espirituais e terapêuticos, há um ponto sutil onde o autoconhecimento pode se confundir com autoculpa. Você já se pegou pensando: a culpa é minha porque atraí isso, eu devia ser mais evoluído, ou, se estou sofrendo, é porque mereço aprender algo? Essa forma de pensar parece madura, afinal é importante assumir responsabilidade pela própria vida, mas muitas vezes por trás dela esconde-se uma armadilha, a autopiedade disfarçada de espiritualidade. O que começa como busca por clareza vira, aos poucos, um mecanismo de autopunição emocional. E aí, a compaixão que deveria ser a base da transformação se torna confusa. Você se sente mal por estar mal, e isso aprisiona. Do ponto de vista da ciência, esse padrão ativa o sistema de estresse no cérebro, o chamado eixo HPA, e eleva os níveis de cortisol, o hormônio que prepara o corpo para a luta ou fuga. O corpo não sabe que você está apenas se julgando mentalmente. Para ele, isso é uma ameaça real. O resultado? Tensão muscular crônica, ansiedade, fadiga e queda na imunidade. É por isso que Jung dizia que o trabalho da alma exige ternura. Sem ela, a jornada interior vira um campo de batalha. E a autopiedade espiritual, que parece tão consciente, acaba apenas reforçando a ferida original, a de não se sentir digno de amor. Como iniciar a cura? Faça uma mini abertura de compaixão radical para si. Feche os olhos, toque seu próprio peito com gentileza e diga mentalmente: mesmo que eu ainda esteja aprendendo, eu mereço acolhimento agora. Mesmo que eu tenha cometido erros, ainda sou digno de cuidado. Você não precisa se resolver para ser digno de amor. É o contrário. É o amor que sustenta sua resolução. Lembre-se, compaixão não é condescendência. É presença afetuosa. É a alma se oferecendo um colo. Há algo profundamente enraizado em nossa psique que molda silenciosamente a forma como nos tratamos. A crença inconsciente sobre o que acreditamos merecer. É como uma marca invisível deixada pela infância, pela ancestralidade, pelas vozes que nos cercaram e formaram o alicerce da nossa autoimagem. Quantas vezes você já adiou o descanso porque achou que ainda não fez o suficiente? Quantas vezes você rejeitou um elogio, um gesto de cuidado ou uma oportunidade de prazer, sentindo que ainda não é hora, ou não está à altura? Esses são sintomas de uma programação emocional que nos condiciona a crer que o merecimento precisa ser conquistado, quase como uma moeda espiritual trocada por esforço, perfeição ou sacrifício. No campo da neurociência, estudos mostram que a forma como pensamos sobre nós mesmos influencia diretamente a expressão genética de bem-estar. Bruce Lipton, biólogo celular, demonstrou que o ambiente emocional em que nossas células vivem, moldado pelas nossas crenças, afeta a forma como os genes se manifestam. Ou seja, quando você acredita que não merece cuidado ou felicidade, seu corpo responde, ajustando seu funcionamento para corresponder a esse comando interno. É por isso que se priorizar começa por rever essa crença. Você acredita verdadeiramente que merece ser feliz, mesmo sem antes se provar? Você se vê como alguém digno do próprio afeto? Para transformar essa raiz, propõe um exercício simbólico, ritual de dignidade. Escreva em um papel: eu sou digno de mim. Em seguida, sente-se em silêncio, com esse papel nas mãos, e observe o que surge. A resistência? A emoção? A alívio? Essa simples frase pode abrir portais. E cada vez que você a relê, uma parte sua se reorganiza em direção à inteireza. Priorizar-se é um ato de reprogramação profunda. É dizer a si mesmo todos os dias que você já nasceu merecedor, não pelo que faz, mas por simplesmente ser.
Existe um paradoxo silencioso que muitos vivem sem perceber. Ao desejarem intensamente algo, amor, cuidado, reconhecimento, acabam atraindo justamente o oposto. É como se, quanto mais clamassem por carinho, mais recebessem silêncio. Quanto mais buscassem acolhimento, mais se deparassem com rejeição. Parece injusto, mas é um padrão energético real. Na linguagem simbólica, é o que chamamos de manifestação quântica ao contrário. A física quântica nos lembra: o observador influencia o fenômeno. A consciência com que você olha para algo molda aquilo que vê. Quando o seu foco está constantemente na carência, é isso que você reforça no campo ao seu redor. Você se torna energeticamente um ímã invertido, tentando atrair com desejo, mas emanando ausência. Imagine um ímã tentando grudar em outro com os polos repelindo. Não importa o quanto se aproxime, ele empurra. É assim que a energia da carência funciona. Ela afasta o que tanto deseja, porque vibra escassez, necessidade e não plenitude. Mas há uma chave para transformar esse padrão, inverter o gesto. Ao invés de perguntar: por que ainda não sou prioridade? Pergunte: como me sentirei se eu já me priorizo? Essa pergunta muda a frequência emocional. Ela cria um campo onde o seu sistema começa a vibrar a realidade desejada, como se ela já estivesse presente. Experimente fechar os olhos e imaginar um dia comum, mas com uma diferença. Você se trata com carinho. Você se escuta. Você se permite. Sinta esse corpo que respira sem urgência, esse coração que não implora, essa alma que já se acolheu. Esse pequeno deslocamento muda tudo, porque você deixa de mendigar amor e começa a irradiá-lo. E quando isso acontece, o mundo responde. Existe um ciclo quase invisível, mas devastador, que aprisiona muitas pessoas sensíveis em uma espiral de exaustão. Ele começa com o excesso, passa pela culpa, transita pela compensação e termina em mais exaustão. É como um relógio interno desregulado que nunca para e que consome aos poucos a alegria de viver. Você já se pegou fazendo mais do que devia, sentindo culpa por descansar, tentando compensar depois com ainda mais esforço? Esse é o ciclo da autossabotagem emocional. E ele se sustenta na crença de que descansar é fraqueza, dizer não é egoísmo, e priorizar-se é abandono ao outro. Jung nos lembra que, para interromper esses ciclos, precisamos nos tornar heróis da nossa própria jornada interior. Na mitologia, o herói não foge da dor. Ele entra no submundo, encontra sua sombra e retorna transformado. Na psicologia simbólica, isso significa olhar para o padrão, dar-lhe nome e propor um novo mapa. Mapa simbólico: reconheça o ciclo, excesso, culpa, compensação, exaustão. Identifique onde ele começa em você. Interrompa com um gesto. Pode ser uma respiração consciente, uma frase como: hoje não vou repetir esse roteiro. Celebre cada pequeno rompimento. Cada ato de coragem é alquimia interior. A alma não quer perfeição, ela quer verdade. E a sua verdade pode começar onde você decide parar de se punir por existir. Você já notou como seu corpo pede silêncio em certos horários, ou como sua criatividade floresce em determinados momentos do dia? Isso não é acaso, é a sua energia vital, seguindo ritmos naturais, ancestrais, emocionais e biológicos. Assim como a Terra tem estações, você também possui ciclos internos, e quando você se prioriza, começa a escutá-los. A ciência nos mostra que nossos ritmos circadianos, os ciclos biológicos que regulam sono, vigília, digestão, humor, estão profundamente ligados à saúde emocional. Ignorá-los é como tentar plantar flores no inverno. Pessoas que se permitem rotinas de meditação, silêncio, sono regular e cuidado alimentar não estão sendo controladoras. Estão se afinando como instrumentos que sabem quando precisam de pausa para poder
vibrar com beleza. Imagine seu corpo como um violoncelo. Se você o toca sem afinar, o som será áspero. Mas se você escuta seu tempo, afina com paciência e o respeita, ele canta. Sua vitalidade é uma música, e só você pode compô-la. Dentro de você existe uma presença silenciosa, uma inteligência profunda, quase esquecida, que sabe como curar. Jung chamou essa força de curador interno, uma função psíquica arquetípica que emerge quando o ego se cala e a alma assume o comando. Você não precisa buscar esse curador em gurus, livros ou retiros. Ele mora em você. Às vezes no gesto de colocar a mão no próprio peito, outras vezes na escolha de dormir cedo, ou até naquele momento em que você decide não se explicar, apenas se proteger. A cura verdadeira nunca vem de fora. Ela vem da alma, quando ela é finalmente escutada. Convido você agora a um gesto simbólico. Feche os olhos. Sinta seu corpo. Imagine uma luz morna surgindo do centro do seu peito. Essa luz não vem de um mestre, vem de você. Esse é o curador silente. Você pode chamá-lo quando quiser. A forma como você fala consigo mesmo molda sua realidade emocional. A voz que você escuta o dia todo, aquela que comenta cada erro, cada dúvida, cada escolha, é, muitas vezes, a origem de sua dor. Você já percebeu como sua voz interna pode ser mais cruel que qualquer pessoa de fora? A neurociência mostra que o córtex pré-frontal, responsável pela autorregulação, se ativa intensamente quando praticamos autocrítica constante. Mas, ao invés de nos motivar, ele nos paralisa. Esse hábito mental se torna uma prisão, onde você é carcereiro e prisioneiro ao mesmo tempo. Exercício terapêutico. Durante uma semana, anote todas as frases críticas que você diz para si mesmo. Depois, reescreva cada uma em forma de afeto. Por exemplo, você nunca acerta nada. Vira, você está aprendendo, e isso já é lindo. Essa simples prática começa a mudar a química do seu cérebro e a atmosfera da sua alma. Um dos grandes sofrimentos do coração sensível é esperar do outro o que ainda não nos damos. Queremos ser validados, compreendidos, amados, mas esquecemos que somos o primeiro cais que precisamos ancorar. Esperar validação constante é como estar num barco e recusar-se a navegar até que alguém nos dê permissão. Mas há jornadas que só você pode iniciar, mesmo sem aplausos, mesmo no silêncio. A reciprocidade emocional não é um direito automático. Ela nasce da sua autonomia interna. Quando você se ama sem plateia, o mundo aprende a te respeitar sem que você precise mendigar. Experimente um pequeno prazer interno, uma xícara de chá em silêncio, uma caminhada sem celular, um banho consciente, e perceba, você pode se satisfazer sem ninguém aplaudir. Isso é liberdade emocional. Limite não é rejeição, limite é contorno, é a moldura da sua dignidade. Você pode começar com rituais simples. Uma pausa diária de 10 minutos em silêncio. Escrever 3 frases que validem sua existência todas as manhãs. Dizer não a algo que sabota sua energia. Esses gestos criam marcações energéticas, como se você estivesse dizendo ao universo: eu importo. A neurociência confirma, repetição de ações conscientes reforça identidade emocional. Você se transforma ao se tratar como alguém que merece respeito. Cada vez que você se abandona, é como se uma criança interior fosse deixada sozinha em um quarto escuro. Essa parte ferida ainda vive em você, esperando ser vista, não com julgamento, mas com acolhimento. A reparentalização é esse processo de voltar para dentro e acolher seu eu criança com o olhar do seu adulto sábio. Visualize. Você entra em um quarto. Lá está a criança que você foi. Ela está triste, assustada, sozinha. Você se aproxima, a abraça e diz: eu estou aqui agora. Nunca mais vou te deixar. Esse simples gesto simbólico inicia uma reconciliação profunda.
E quando a criança interna se sente segura, você começa a se priorizar com mais naturalidade, porque agora há amor habitando os vazios antigos. Agora, podemos unir todos os fios desta jornada. Você percebe como cada capítulo vivido te trouxe até aqui? Como as dores, os padrões, as descobertas se tornaram um arco de libertação. A transformação real não é espetacular, é silenciosa. Ela acontece quando você diz basta à autonegligência e inicia pequenos atos de amor a si. Ela se revela quando você se vê com olhos mais ternos, quando celebra pequenas vitórias internas, quando diz, hoje eu não me abandono. Compartilho aqui o exemplo de uma paciente que, ao começar a se priorizar, recuperou sua criatividade perdida havia anos. Ela voltou a pintar. Suas mãos tremiam. Mas havia vida ali, e isso bastava. Convido você agora a fazer um compromisso simbólico. Escolha um ato por dia, pequeno, mas seu, que represente sua prioridade interior. Pode ser um chá ao pôr do sol, uma oração silenciosa ou simplesmente deitar sem culpa. Esses gestos criam raízes na alma, e é assim que começa uma revolução. Bruce Lipton nos lembra: suas crenças moldam seu corpo, sua saúde, sua vida. Ao priorizar-se, você reprograma até sua biologia. Você diz às suas células: eu escolho viver com amor. Nietzsche diria que isso não é egoísmo, é vontade de potência. É o impulso de afirmar a própria vida, não como excesso, mas como presença plena. E essa presença começa agora. Integre a voz que você silenciou, nutra o jardim psíquico que você esqueceu, liberte a sombra que te carregava, abrace o curador que vive em você. Ritual final. Por 5 minutos, feche os olhos e apenas se observe com afeto, sem mudar nada. Apenas você com você. Este é o início da sua revolução emocional diária. Se isso tocou sua alma, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa se lembrar do próprio valor e comente abaixo. Hoje, eu escolho me priorizar. Até o próximo mergulho.